Queridos irmãos, a graça e a paz. Tudo bem com vocês? Feliz por estar de volta a este canal para transmitir a todos mais uma videoaula. Que bom que você está aí. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta aula, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de aprender mais a Tua Palavra. Pai, a Tua Palavra nos diz que conheceremos a verdade nos libertará. Então que possamos ser verdadeiramente livres e libertos, Senhor, por esta palavra. Abençoa, Senhor, esta vida que está assistindo, este jovem, esta família. Pai, que a Tua graça possa alcançá-lo, Senhor. E que neste dia nós possamos crescer um pouco mais no entendimento da Tua palavra. Assim nós oramos e queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Muito feliz por estar de volta. Hoje o nosso tema é um tema bastante propício, que eu tenho certeza que vai nos ensinar bastante. Vamos falar sobre o Evangelho e os relacionamentos adoecidos. E nós vamos tomar como base um trecho da carta que Paulo escreve a Gálatas. O capítulo é o número 2 e o versículo 20. Aproveitando, quero pedir para você já pegar aí papel, caneta. Nós vamos estar passando bastante referências bíblicas e depois você mesmo pode aprofundar um pouquinho mais neste tema. Amém? Então vamos ler Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos ver o que Paulo escreve a esta igreja. Ele escreve assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que bonito, né? Paulo, ele abre mão da sua própria vida. Paulo, ele quer dizer nesse trecho que no momento em que ele foi crucificado com Cristo, ele não vive mais, é Cristo que vive nele. Então as atitudes de Paulo a partir de então são as atitudes que Cristo teria em todas as situações. E ele diz que a vida que agora vivo na carne, né, ele vive pela fé do Filho de Deus, o qual amou e se entregou a si mesmo por ele e por nós também. Então o Paulo, ele tem agora um novo estilo de vida. Paulo, ele tem agora uma nova maneira de ser. Paulo, ele não age mais como agia anteriormente, né? Paulo, a gente sabe a história dele, e ele era um homem bastante violento. E quando teve um encontro com Cristo, verdadeiramente Cristo o transformou e usou, foi fundamental no início, né, na igreja primitiva. E ele passou a ser perseguido, o perseguidor passou a ser perseguido. E Paulo, acho que ele abre mão da sua própria vida, né? Então ele tem uma nova maneira de agir. Paulo, ele não age mais como ele agia anteriormente. O novo nascimento é uma experiência pessoal com Cristo, né? Paulo teve essa experiência pessoal com Cristo. Um dia eu tive essa experiência pessoal com Cristo. Um dia você teve essa experiência pessoal com Cristo. E a você que não teve ainda, eu aconselho você ter essa experiência pessoal com Cristo. Por que é uma experiência pessoal? Porque ninguém nasce no lugar do outro. Quem tem que nascer é o indivíduo. Quem tem que nascer sou eu e você. Por isso nós vamos falar que é uma experiência pessoal, uma experiência íntima de um novo nascimento. Em Efésios, também Paulo escreve, Efésios capítulo 2, versículo 1, ele escreveu assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O homem, ele já nasce morto em seus pecados e delitos. Por quê? Porque nós adquirimos essa natureza adâmica.
Então toda a atitude que nós tínhamos quando o Espírito Santo ele vem, o Espírito de Deus ele vem até nós e vivifica o nosso espírito. Por isso que Paulo fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Somente o Espírito de Deus tem esse poder, tem essa capacidade de vivificar este homem que já nasce morto em seus delitos e pecado. O Espírito Santo ele vem na vida desse homem e ele produz o quê? Uma grande limpeza, uma grande faxina no nosso interior, né? Por isso que muitas vezes, ou sempre, né? Todas as vezes que vimos uma transformação na vida de uma pessoa, nós falamos: nossa, como essa pessoa mudou. O Evangelho transformou a vida dessa pessoa, assim como aconteceu comigo, aconteceu com a sua vida, né? É uma mudança de vida. Em João capítulo 7, versículo 38, anote aí para você meditar depois com mais calma, ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha só a transformação. Outrora, Paulo fala que estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. E agora, Jesus fala assim: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. Verdadeiramente é uma transformação. Não tem possibilidade alguma, querido, de virmos até Cristo e permanecermos da mesma forma em que vimos. Sempre nós teremos uma transformação, e uma transformação visível, uma transformação para o bem. É uma mudança de vida, é a mudança de vida que o Evangelho ele gera em nós. Ele gera novas criaturas, ele opera em nós e por meio de nós. Então, quando nós somos transformados, deixamos ser transformados por este Evangelho, né? Isso reflete. Então, o poder do Evangelho ele opera em nós, através de nós, por meio de nós. As pessoas olham e vê essa transformação. Vamos para a nossa aplicação prática. Se na carta que Paulo escreve, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova. Olha só, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui, nesse ponto, eu quero entrar no nosso tema: o Evangelho e os relacionamentos adoecidos. Se Paulo ele diz que se alguém está em Cristo, e se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, todas as nossas atitudes elas são mudadas. Todos os nossos pensamentos eles são mudados. A nossa mente recebe uma transformação e nós nos tornamos em uma nova criatura, é um novo nascimento. As coisas velhas, Paulo diz que já se passaram. Quais essas coisas velhas? Todas as atitudes nossas que não condiziam com a vontade de Deus. Até porque nós já nascemos nesse pecado. E ele fala, ele afirma ao final desse versículo: eis que tudo se fez novo. Olha que conteúdo maravilhoso desse versículo. Eis que tudo em nossa vida se fez novo. Para ter as características de Cristo, para ter uma transformação e sermos parecidos com Ele, não tem um outro caminho senão o verdadeiro nascimento. Como eu disse no início dessa aula, a palavra de Deus ele diz assim que: e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. E diz mais: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Para ter essa transformação, precisamos desse novo nascimento. Somente através desse novo nascimento, através de Cristo Jesus. E é a partir do nosso relacionamento restaurado em Cristo Jesus
que há uma transformação em nossos relacionamentos interpessoais. Então, se outrora nós éramos pessoas arrogantes, outrora nós éramos pessoas ambiciosas, outrora nós éramos pessoas que não tínhamos empatia, hoje nós somos diferentes. Se outrora nós não perdoássemos, hoje nós perdoamos. Se outrora nós não abraçávamos, hoje nós abraçamos. Se outrora nós não tínhamos amor em nossos corações, Cristo hoje colocou esse amor em nossos corações. Através do quê? Através desse novo nascimento, através dessa nova vida. Essa nova criatura hoje tem todas as características que Cristo tem. E nós seguimos os passos dele. Eu quero falar nessa breve aula sobre perdão e a raiz de amargura. O que é a raiz de amargura? Onde ela brota? Como ela brota, né? E como nós podemos ser livres dessa raiz de amargura? Enquanto nós não formos livres dessa raiz de amargura, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amado jovem, nós não conseguimos liberar o perdão. E como a aula é bem enfática nesse tema, não quero fugir desse tema. Nós vamos falar sobre raiz de amargura e sobre perdão. Observe o que Paulo escreve na carta aos Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 15. Ele escreve assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe e por ela muito se contamine. Vamos nos aprofundar um pouco mais? Paulo está dizendo que não devemos nos privar da graça de Deus, não devemos nos esquecer da graça de Deus. Nós temos que viver esta graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Brotando na onde? No nosso coração. E por ela muitos se contaminem. Olha só que interessante. Paulo está dizendo que quando nós permitimos que esta raiz de amargura brote em nossos corações, nós prejudicamos tanto nós mesmos como as pessoas que estão ao nosso redor. Então é algo que não faz mal somente para mim, faz mal para os meus irmãos, para os meus amigos e para o nosso convívio familiar. Por isso que ele é muito enfático em dizer: não permita que nenhuma raiz de amargura brote em vossos corações. Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo quando nós conseguimos perdoar uns aos outros de forma bíblica. Efésios, quando Paulo escreve ao capítulo 4, versículo 31, ele diz assim também: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Observe uma coisa, irmãos: a raiz de amargura, quando ela brota em nosso coração, ela nunca brota sozinha, ela nunca está sozinha. Sempre que permitimos que uma raiz de amargura brota em nossos corações, ela vem acompanhado de ira, ela vem acompanhado de cólera, ela vem acompanhado de gritaria, ela vem acompanhada de blasfêmia, ela vem acompanhada de malícia. E Paulo fala que tudo isso deve ser tirado de entre nós, de entre vós. Amargura, ela dá o sentido de amargo, veneno. Há um artigo do pastor Hernandes Dias Lopes que ele fala que quando nós alimentamos a amargura, é como nós tomássemos um copo de veneno achando que a outra pessoa é quem vai morrer. É um verdadeiro engano, porque quem está morrendo espiritualmente é nós mesmos. Quando Paulo fala aos Hebreus que a raiz de amargura ela prejudica tanto
nós mesmos quanto as pessoas que estão ao redor, é por conta disso, porque ela vem acompanhado de todas esses maus, né? Todos esses maus: ira, cólera, blasfêmia, malícia. E isso precisa ser tirado dentre nós. E observe uma coisa: a amargura, ela nunca nasce de um dia para o outro. Hoje eu acordei e estou com meu coração amargo. Nós somos muitas vezes ofendidos por um amigo, por um irmão, por uma pessoa, né? E isso nós vamos alimentando, porque nós não conseguimos liberar o perdão a essa pessoa. A palavra de Deus diz para não deixarmos que o sol se ponha sobre a nossa ira. Antes nós temos que ir até o nosso irmão, até a pessoa que nos ofendeu, né? E não deixar para outro dia, não deixar para o próximo ano, não deixar para uma ocasião especial, e nos reconciliar com essa pessoa. Essa raiz de amargura, ela não nasce da noite para o dia. Ela vai sendo alimentada, ela vai sendo enraizada no solo do nosso coração. E quando nós percebemos, nós estamos tão distante de Deus. E o fator principal de fortalecimento dessa raiz é a falta de perdão. A falta, eu não consigo liberar o perdão. Quando nós liberamos o perdão, o verdadeiro perdão, não quer dizer que nós vamos sofrer uma amnésia, nós vamos esquecer para sempre. Claro, nós somos seres humanos, mas é uma forma de você lembrar daquela ofensa, mas aquilo não te machucar mais. Você consegue olhar para a pessoa, abraçar a pessoa, amar a pessoa, ter bons relacionamentos com a pessoa. Mas aquilo você relevou, você arrancou aquela, você exterminou aquela amargura pela raiz e você realmente liberou o verdadeiro perdão. Algumas pessoas dizem assim: olha, eu posso até perdoar, mas não quero mais perto de mim. Olha, eu posso até perdoar, mas não quero mais nem olhar na cara de fulano, mas não quero nem olhar na cara de ciclano. Está errado. Nós temos que nos perdoar uns aos outros. E se precisar conviver com a pessoa, temos que conviver em paz e amor. A palavra de Deus diz que devemos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantos não estão mais vendo o Senhor? Quantos não estão mais sentindo a presença do Senhor? Por quê? Porque nós não conseguimos seguir paz com as pessoas, seguir em paz, seguir em santificação com o Senhor. Se eu não tenho paz com meu irmão, eu não consigo ter santificação com o Senhor. Se eu não consigo liberar perdão para minha irmã, para o meu amigo, para a minha família, eu não consigo ter comunhão com Cristo. Não tem como, meu irmão. Não tem como, minha irmã. Precisa seguir o caminho do perdão e perdoar, liberar o perdão. Vamos viver feliz com o Senhor. Raiz de amargura só faz mal para nós e para as pessoas que estão à nossa volta, diz a palavra de Deus. Jesus nos deixou muitos exemplos sobre isso. Quer ver alguns? Judas o traiu. Claro que Judas se precipitou, tirou sua própria vida, mas eu creio que se Judas tivesse se arrependido, o sangue de Jesus é tão poderoso, poderia redimir Judas novamente. O amor de Deus é tão grande pela vida dele, que poderia salvá-lo, perdoar. Pedro negou Jesus 3 vezes, e mesmo assim Jesus ainda olhou nos olhos de Pedro, naquela noite, e ali Jesus demonstrou todo o seu amor pelo apóstolo. Os seus discípulos o abandonaram no momento em que Jesus mais precisava que seus discípulos estivessem ali com ele no jardim, orando, dando força para o mestre. Por 3 vezes Jesus volta e eles estão fazendo o quê, irmãos? Dormindo. Que angústia! Já teve aquele sentimento de estar com um grande problema e se sentir sozinho, mesmo com pessoas em sua volta?
Você já teve esse sentimento? É triste, né? Jesus teve esse sentimento. Quantos abandonaram Jesus? Quantos discípulos abandonaram Jesus? E mesmo assim o Mestre o perdoou. E na cruz, perdoa, Pai, com as suas mãos cravadas, sentindo dor, os seus pés cravados, uma coroa de espinho, suas costas todas abertas, feridas abertas, uma agonia. Jesus olha e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes nós estamos alimentando raiz de amargura em nosso coração por conta de algo que a pessoa nos falou e a pessoa nem sabe que nos magoou naquela ocasião, e nós guardamos aquilo para nós mesmos, e isso vai fermentando no solo dos nossos corações, e isso vai nos conduzindo à morte espiritual. Colossenses 3,13, Paulo ele escreve assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. As pessoas sem dúvida nos decepcionam, irmãos. E nós também nos decepcionamos as pessoas. Somos seres humanos, no convívio, na igreja, familiar, no trabalho. A mágoa é uma prisão. Suas raízes se firmam. E quando nós vamos perceber, já é tarde demais. Nos tornamos pessoas frias, coração duro, difícil, impossível amar. Quem se alimenta de mágoa não tem paz, não tem um sono tranquilo, não tem uma vida tranquila. Nutrimos um sentimento que vai nos levar à ruína espiritual. Segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Você já parou para pensar que a sua vida espiritual ela pode estar estacionada por falta de perdão? Você já parou para pensar que as suas bênçãos não chegaram até, não te alcançaram? As bênçãos do Senhor não te alcançaram por falta de perdão? Temos que ter um coração disposto a perdoar. Somos seres humanos, irmãos. Enquanto vivermos nesse corpo, nessa carne, nós somos cobertos de falhas. Por isso que Paulo fala: suportai-vos, ser o suporte um dos outros. E se algum tiver alguma coisa contra o outro, alguma queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Se tivermos o perdão de Cristo, temos que liberar o perdão. O perdão ele traz cura. Quando você liberta, tira um peso. Quando você perdoa, tira aquele peso. Ele traz cura para a doença que ele gerou. O perdão nos reconcilia, primeiramente com o irmão, primeiramente com as pessoas e segundo com Deus. Porque não tem como nos reconciliar com Deus se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão. Você já parou para pensar se existe alguma coisa aí dentro do seu coração que precisa ser liberto, que precisa ser perdoado? Que você possa pensar nessa matéria, nesse estudo. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Para encerrar, eu quero ler um texto, um artigo, um breve artigo aqui, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Ele escreve assim: o perdão restitui aquilo que a mágoa saqueou. O perdão é a faxina da mente, a asepsia da alma, a limpeza dos porões do coração. Perdoar é zerar a conta, é nunca mais lançar no rosto da pessoa a sua dívida, assim como Cristo fez com a gente. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é não retaliar, é pagar o mal com o bem, é abençoar aquele que nos amaldiçoaram, é fazer o bem àqueles que nos fizeram mal. Perdoar é ser um vencedor, pois é vencer o inimigo
não com a espada, mas com amor. Perdoar é sair do cárcere da alma, é ser livre, é viver uma vida maiúscula, superlativa e abundante. Perdoar é viver como Jesus viveu, pois ele nos retribui o mal, pois ele não retribui o mal com o mal, antes por seus algozes intercedeu. Perdoar é ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se nós somos uma nova criatura, se podemos nos basear em Gálatas, e eu quero ler novamente só para deixar frisado e encerrar essa aula, nós temos que perdoar. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O sacrifício na cruz foi para que nós tivéssemos uma nova vida. Amém, queridos irmãos? Depois você pode pegar todas essas referências que eu passei, se aprofundar mais, senão a aula fica muito extensa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, reflita nesse tema e que a gente possa nos ver muito em breve. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Igreja que ama, ensina.